Amém? Pastor Daniel. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar mais uma vez o teu servo diante do Senhor e pedir, Pai, que o Senhor o use, para que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações através da vida dele. Esteja com ele, esteja conosco, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: eu faço parte do exército de Deus. Você foi escolhido para fazer parte do exército de Deus. Você tem consciência disso? Se tiver, você vai repetir assim, um pouco mais, com mais brado. Eu faço parte do exército de Deus. Amém, glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos findando um ano, como disse aqui o pastor Dori, atípico, um pouco complicado, mas eu não estou querendo aqui desanimar os irmãos, muito pelo contrário, estou querendo preveni-los, que nada está corroborando para que nós tenhamos anos para frente, muito diferente desse, para o lado positivo. Mas a maioria das coisas que estão aí falando que vão acontecer, são coisas que a gente tem como igreja, está preparados. E a gente vê aí, novamente, falando de um novo infectação. Estão falando que vai ter lockdown. Estão falando em toque de recolher. E nós somos a igreja do Senhor. E Jesus disse assim: e tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é essa igreja? Eu sou essa igreja, você é essa igreja. E a igreja é maravilhosa, irmãos, porque é um lugar onde a gente prepara os soldados, onde a gente traçamos as nossas táticas, as nossas metas. O povo de Deus, como disse o pastor Elcio aqui, ele leu isso há uns dias atrás, é o único exército que avança de joelho. E eu quero, nesse dia, poder animar você a se posicionar, a alavancar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Neemias está escrito, Neemias 8. A alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes a gente fica perguntando, né? Como eu alegro o Senhor? Como eu alegro o Senhor? Você alegra o Senhor não é com as tuas boas obras, não é com a tua obediência, mas é com a tua fé. É com a tua fé. Em Hebreus 11, está lá um hall de membros, os top 10, acho que é mais de 10, bem mais de 10, que todos foram tidos como homens de fé. No antepenúltimo versículo, está escrito assim, ó: o mundo não foram digno deles. O mundo não os mereceu. Agora presta atenção, se a Bíblia é a palavra de Deus, o próprio Deus disse isso a respeito daqueles homens ali que estão rolados naquele capítulo 11 de Hebreus. Então eu gostaria de trazer isso para nós nesses dias. Estamos por entrar em um ano que promete muito. E precisamos muito exercitar a nossa fé. E você está aqui para isso. O intuito
o desejo e a obrigação de quem está aqui é alavancar sua fé. Independente, até às vezes recebemos crítica, porque pregamos, e não trazemos pregações motivacional para você. Realmente não é muito a nossa linha de pregar. Mas quando eu motivo a sua fé, você coloca ela em ação naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. O meu papel é motivar você. O meu papel é dizer que sem fé você não agrada a Deus. Muitas vezes a gente vê o irmãozinho ali que não é muito corretinho como pensávamos ou como pensamos que tem que ser, mas recebe muito de Deus. É pela fé. A fé. E neste ano, assim, já estamos vendo falar em tudo isso que eu já disse aqui, em recuar de novo, em trancar a população. E eu quero dizer para você que você é igreja do Senhor, você é soldado do Senhor, nós somos igreja, nós somos soldados do Senhor, e não podemos nos acovardar diante dessa posição, colocação que o mundo aí está trazendo para nós. As coisas começam lá, né? Quando a fé vem chegando para a gente, é assim, é assim. Eu só quero lembrar aos irmãos que no Egito, eles ficaram dentro de casa. Faraó estava dentro de casa. A 10ª praga do Egito, eles recuaram todos. Provavelmente teve até toque de recolher de Faraó. Eles estavam dentro de casa. Os hebreus também estavam dentro de casa. O povo de Deus estava dentro de casa, mas o sangue estava no umbral das portas. Então não é o recolher para dentro de casa é que vai nos proteger. Mas o que nos protege é o sangue do Senhor na nossa vida. É isso é que nos protege. Então, nós precisamos estar atentos e nos posicionar diante disso tudo que está proposto aí. Nós sabemos que os dias são maus. O mundo jaz no maligno. E a igreja precisa ser alertada, porque se isso vem pela segunda vez, não podemos dizer que nos pegou de surpresa. Porque às vezes o novo nos assusta, né? O novo sempre assusta. E quando chegou esse negócio, tem que recolher, porque o trem mata, o trem faz isso, faz aquilo. Realmente tivemos uma posição que eu, mas o pastor Elcio conversávamos muito aqui em relação a isso, uma posição até certo ponto covarde da igreja. Até certo ponto covarde. Então, o nosso papel aqui como liderança é nos prevenir. Como igreja, nós nos posicionar como igreja, como esse exército que o Senhor levantou. O Senhor, quando Ele disse assim, olha, eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E se beberdes algo envenenado, mal nenhum te causará. A autoridade está com a igreja. Nós temos a autoridade. E nós precisamos exercer a nossa autoridade. Nós precisamos exercer a fé para que seja alcançados os objetivos do Senhor. O Senhor confia em mim, confia em você, essa pequena igreja, essa pequena noiva de Cristo que está aqui. Nós precisamos fazer a diferença. O mundo está tomando rumo e decisões a cada minuto. E nós, como igreja, precisamos também nos posicionar, tomar decisões, avançar, não deixando se misturar com as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo. É como o barco, está dentro d'água, mas a água não pode entrar no barco. Nós temos que ser esse barco. E eu gostaria de compartilhar com você 2 versículos que está na palavra de Deus, no livro de Romanos. O capítulo é 12, e o versículo é 1 e o 2. Acharam? Olha que recomendação, olha quanta a palavra de Deus é atual. Olha o que está dizendo aí. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, muitas vezes, fomos incluídos em palavras, em situações que não nos posicionamos como devia. Você não é só igreja, eu não sou só igreja aqui dentro. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus em qualquer lugar que eu estiver. E às vezes nós deixamos de nos posicionar diante de situação, e isto é um indício de que estamos relativizando as coisas, estamos misturando, não se vê mais diferença. Olha o que a palavra de Deus disse no primeiro versículo: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que nós possamos estar diante do Senhor nessa posição, e diante do Senhor, diante das dificuldades, diante das pessoas aí fora, diante do mundo, que nós possamos ter a disposição de se posicionar e dizer: eu sou quem eu sou. É isso que o Senhor espera de nós. Paulo fala da igreja se posicionar e, se for preciso, se entregar em sacrifício vivo, santo, agradável. Esse deve ser o alvo do crente. Por que eu estou falando isso? Eu disse no começo. Estou aqui para alavancar a sua fé, para abrir os nossos olhos, através da palavra de Deus. Porque as promessas de anos difíceis, aonde a igreja precisa se posicionar. Então nós precisamos fortalecer os irmãos na fé, para que nós possamos enfrentar as dificuldades que estão propostas de joelho, na oração, na palavra, na posição, para que não seja tudo imposto como eles colocam para a gente absolve e vamos só caminhando e não nos posicionamos e não ditamos nada. Sempre venha do jeito que vier, para mim está ótimo. Não é assim. No verso 2, o apóstolo Paulo trata de explicar o que o cristão deve fazer na prática para alcançar o alvo, e exorta: não conformeis com este século, com este mundo, com esta situação, com essas condições propostas. Não conformeis, luta, abre a sua boca, fala, posiciona, fala com Deus, fala com o Senhor. Quando nós abrimos a nossa boca e nos posicionamos em fé diante do Senhor, isso alegra o coração do Pai. Quando você ouve uma barbaridade pela televisão, uma notícia, e não se posiciona, isso entristece o coração do Pai. Porque você é exército de Deus. Você sabia que Deus não faz nada aqui na terra se não for através do homem? Deus só faz através do homem, através da oração, através de você, através da igreja. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu fazer através de mim e você. Precisamos nos posicionar nisso. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, entendimento, discernimento e revelação. Transformai-vos. Não entra nessa forma que está proposta aí. Nós entramos facilmente nessa forma proposta pelo mundo. E ainda dizemos assim: não, mas é normal, todo mundo faz assim, pastor, todo mundo faz assim. A igreja é diferente, você é filho.
Você é soldado de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quando ele disse não conformar, ele está dizendo ao crente, se posicione ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era. A palavra de Deus é atual demais, né? Fala nesse mundo hoje e nós estamos vendo exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nessa ideologia humana e caída. Irmãos, nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós cristãos estamos muito passivos. Nós estamos vendo a coisa indo de mal a pior e achamos que está tudo bom. É relativo, é assim mesmo. Jesus falou que nos fins dos tempos as coisas iam ser assim. Não, se posiciona. No Egito as coisas iam muito mal. Matou todos os primogênitos. Mas os hebreus estavam fazendo festa dentro de casa, assando e comendo carne. Era isso. Então, o povo de Deus tem que estar adorando o Senhor em qualquer situação. O mundo lá fora está passando por tribulação. O mundo lá fora jaz no maligno. Mas nós precisamos nos posicionar. E a fé, quando nos posicionamos, ativamos a fé. O que agrada a Deus, como eu disse, vou repetir, para que não fique nenhuma dúvida, o que agrada a Deus, o que alegra a Deus não é a minha vestimenta, a minha maneira de proceder. O que agrada a Deus é a minha fé. A minha fé no Senhor é que agrada a Deus. Você sabe por quê? Porque sem fé, você não tem um procedimento legal. Então, primeiro vem a fé, depois o proceder. Vou explicar para que, às vezes tem alguns teólogos de plantão, às vezes pode questionar. Só existe dois modelos. O modelo do mundo e o modelo da igreja, do Senhor Jesus. Não é tempo de ficar em cima do muro. Se eu e você estiver em cima do muro, irmão, é apanhar dos dois lados. É apanhar dos dois lados, pastor. Se você estiver em cima do muro, irmão, você tem que decidir, eu tenho que decidir de que lado estou. Mas o que tem crente em cima do muro é uma grandeza. É uma grandeza. É um pé lá no mundo, um pé dentro da igreja e vamos tocando o barco. Você está apanhando dos dois lados. Você é alvo fácil. Você está em cima do muro, desce do muro. Quando ele disse não conforma, não, só existe dois modelos, o modelo de Deus e o modelo do mundo. A forma de Deus e a fórmula do mundo. Quando ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente e entendimento, Paulo está dizendo uma transformação completa e profunda, de dentro para fora, do pior para o melhor. Não é uma transformação exterior. Nós estamos vivendo um cristianismo muito superficial, e as pessoas às vezes promovem uma mudança exterior, mas aquela mudança não tem solidez. Ela não vai em lugar nenhum. A mudança tem que ser de dentro para fora. A mudança do crente é quando o Espírito Santo começa a mover na vida dele. Não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde. O dia a dia, nós que estamos no mundo, negociamos e lidamos com pessoas que não têm os mesmos princípios que a gente tem, se não tivermos firmeza, se estiver em cima do muro, vai cair para o outro lado. Vai cair para o outro lado. Porque as coisas estão se afunilando. As coisas estão se afunilando. Cada dia mais, nós estamos vendo como está proposto as coisas aí fora. Está para se levantar um governo mundial. Está para se levantar aqueles que vão dominar esse mundo. E nós brincando, às vezes, de ser crente, de servir o Senhor.
andando em cima do muro, prestes a cair para um lado ou para outro. Não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro dos seus próprios moldes, mas devemos buscar que Deus nos transforme de dentro para fora. Aleluia, um amém. Essas palavras quase não tem amém, né? É difícil, né, Camila? Dá um amém assim, a Camila ainda arranca um lá do fundo do peito e fala amém, glória a Deus. Irmãos, é o que eu falei, não adianta a gente ficar aqui ali, passando, não adianta nós brincarmos, ficar em cima do muro, brincando de servir o Senhor, não adianta, não vai adiantar. Você está lidando com aquele que te conhece de dentro e por fora, por dentro e por fora. Aqui o pastor, o senhor vai enganar, que o pastor é até um caboclo bonzinho, sabe, engana ele facinho, mas Deus não vai enganar, Ele te conhece, Ele sabe aonde está o seu coração, Ele sabe onde está o meu coração, e o meu coração tem que estar no Senhor. O meu coração tem que estar no Senhor. A busca do crente pela transformação da mente, na maneira de pensar e de agir, jamais pode ser algo inconstante ou vacilante. Nós precisamos ter firmeza, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Porque se nós tivermos uma fé vacilante, não vamos prevalecer nesses tempos em que está proposto a vir para nós. Nós vamos fugir. Após dizer-nos, temos que ser renovados na maneira de pensar e de agir pela palavra de Deus, ele apresenta também o resultado, que é para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor jamais nos exorta sem dizer o que nós vamos receber diante daquela exortação. E ele conclui dizendo, olha, se vocês se posicionarem, se vocês não deixar que o mundo te imprima para dentro dele, mas se vocês se posicionar diante das propostas do mundo, vocês vão experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A minha vontade não é boa, porque se fosse, Deus dizia, você vai experimentar que a sua vontade é boa. A minha vontade, a sua vontade não é boa, e nem perfeita, e nem agradável. É a vontade do Senhor para nós. Somente uma mente renovada, que resulta em uma vida transformada. Somente uma mente renovada, que não fica focado nas coisas deste mundo, que não fica contaminando com as coisas deste mundo, é que tem uma vida transformada. Se a sua ou a minha vida, ou a vida de um irmão que você conhece, não foi transformada ainda, pode ter certeza, a mente dele, os olhos dele, o coração dele, não está aplicado no lugar certo. Não está aplicado na palavra de Deus, não está aplicado nas coisas de Deus. Não vos conformeis com este mundo, é uma exortação forte. Como não conformar? Como não entrar nessa forma? Se eu vivo aqui, eu lido com o mundo aí fora, 90% talvez das pessoas, talvez 50% das pessoas que a gente lida no dia a dia, são pessoas que não têm esse discernimento que nós aqui aprendemos domingo após domingo, dia após dia, através da palavra e do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Essas pessoas, para eles as coisas são tudo normais, comum. E isso acaba impregnando em nós. Existe um ditado popular que é: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos estar atentos. Quando é fé, a gente está fazendo negócio como as pessoas do mundo.
Quando é fé, a gente está tratando as nossas esposas como os do mundo. Quando é fé, a gente está namorando como os do mundo. Quando é fé, a gente está agindo, no geral da nossa vida, como as pessoas de fora. Você é filho, você foi chamado. Nós fomos chamados. Temos um propósito, temos um Deus vivo habitando dentro de nós. Precisamos ter consciência disso. Não vos conformei com este mundo é uma exortação forte. Diante disso, cada um de nós devemos nos perguntar: estou sendo moldado dia a dia à semelhança de Cristo? Irmãos, precisamos refletir sobre isso. Não é uma pregação boa de se ouvir. Não é, mas eu te garanto, ela edifica. Eu te garanto que edifica. Se você sair daqui convicto de que precisa se amoldar à palavra do Senhor, as coisas de Deus, vai transformar a minha, a sua vida e a vida de quem quer que seja, que se entrega ao Senhor e fala: eu quero a maneira de Deus na minha vida, e abro mão da minha. Ele vai desfrutar de todas as vitórias conquistadas na cruz de Cristo. Será se você pode olhar e dizer: estou rejeitando todo tipo de comportamento que é o contrário à vontade de Deus? São as perguntas que eu vou fazendo aqui e você faz uma reflexão você mesmo. E já estamos encerrando. Eu só queria contar para você um outro testemunho dentro da palavra de Deus que vai alavancar sua fé. Estou sendo deslumbrado pelos valores pecaminosos, transitórios deste mundo? Reflexão. Tenho compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca? Eu tenho olhos para ver a ameaça mundana que me cerca? Eu consigo discernir isso? Tenho me lembrado que o mundo jaz no maligno? Ou tenho tomado o modelo do mundo como molde para a minha vida? As minhas palavras, o meu vocabulário é o mesmo de ontem? As músicas que ouço, que influencia na minha vida? A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, logo eu posso dizer para vocês que o ouvir te influencia. O ouvir te influencia. Não, mas é só um negócio aqui. Não é negócio aqui, irmão. Temos que ser radical. Temos que ser radical. Se está influenciando na minha vida, dá um chutinho assim de chaleira nela. Não serve, para mim é laço. Então, o que nós ouvimos influencia. Influencia, porque se não influenciasse, a palavra não seria dessa forma. Não seria por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos policiar, para quando nós dobrarmos no nosso joelho aqui, alegrar o coração do Pai com aquilo que está dentro do nosso coração. Tudo isso é uma questão de visão. É uma questão do que você está vendo. Se você está sendo influenciado pelos jornais de Rede Globo, pelas músicas mundanas, por aquilo que não edifica a sua vida, isso vai cegar o seu entendimento. Isso vai cegar o seu entendimento. Em 2 Reis, tem uma passagem muito interessante. Quem já leu a Bíblia aqui vai lembrar. O rei da Síria fazia guerra contra Israel. E ele dava o comando para cercar o rei de Israel em determinado lugar. Mas Elias avisava o rei de Israel e dizia: não passe por lá, porque lá tem uma emboscada para você. Certo ponto, o rei da Síria falou: tem alguém entre os meus soldados que está me traindo. Aí levanta um soldado lá e fala: meu senhor, não tem ninguém.
é que o homem de Deus que mora em Dotã, tudo que o rei fala escondido, dentro do quarto, ele fala às claras ao rei de Israel. O rei da Síria falou, então localiza onde ele está, e prepara o exército, e vai buscar ele. Chegando lá, montaram o acampamento, cercaram toda a cidade, e o servo de Eliseu saiu, amanheceu o dia, saiu para pegar uma lenha. Quando ele olhou, ele assustou. Ele falou, meu senhor, nós estamos lascados, trocando aqui no nosso português. Porque há um exército imenso aí fora nos cercando. E o que Eliseu falou para ele? Essa eu vou falar dentro da palavra de Deus para você ter mais fé. E Eliseu disse para ele assim, ó, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que eles abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo, em redor de Eliseu. Aleluia. Agora, presta atenção, no versículo seguinte, a oração de Eliseu. Continua, versículo 17. E como desceram a ele, Eliseu orou. E como o exército desceu a Eliseu, Eliseu orou. Senhor, orou ao Senhor e disse, fere-o, te peço, esta gente de cegueira. Está vendo que tudo é questão de ver? Tudo influencia na sua vida, é uma questão de ver. Peça para o Senhor abrir os teus olhos diante de situações que nós pensamos que seja irrevogável, que não tem como, não existe. Tem situação na nossa vida que nós achamos que fulano resolveu, mas a dele era diferente. Essa aqui não tem como. Peça para o Senhor abrir os olhos. Tem anjos do Senhor que trabalham a nosso respeito. Olha para você ver a fé do servo de Eliseu, do moço de Eliseu. A fé dele foi alavancada. Só precisava o quê? Enxergar. Só precisava enxergar. E para o soldado, o que Eliseu orou? Cega ele, Senhor. Porque se não vê, não tem atitude, é surpreendido. É isso. A igreja do Senhor precisa ver, precisa enxergar. Nós precisamos orar a Deus para abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a mão de Deus agindo a nosso favor. Quando ele abriu os olhos, essa pessoa, que imagem maravilhosa, aquele tanto de soldado, carro de fogo, anjos de glória, aquela coisa maravilhosa. Deus mudou? Não mudou, é o mesmo. Diante dessas dificuldades propostas aí, não nos acovardemos, não nos acovardemos, nos posicionemos como igreja do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé?